Olá pessoal, é Dilson Machado. Houve dois momentos fascistas nos Estados Unidos? Houve sim. E durante a gestão de dois presidentes democratas. Vocês podem estar surpresos, né? Mas em se tratando de democrata, nem tanta surpresa. Vamos dar apenas dois exemplos. Foi durante um período democrata do senhor presidente Andrew Johnson que houve o maior extermínio, o maior genocídio de índios que viviam nos Estados Unidos na época. Andrew Johnson, o presidente, era chamado de matador de índios, mas ele se jactava por isso. Ele achava bom esse título de matador de índios. Né? Outro democrata conhecido também foi que teceu mais elogios à figura nefasta de Adolf Hitler. E quem era esse presidente democrata? Ele mesmo, John Kennedy. E antes que alguém me diga que esses elogios partiram na época que, durante os primórdios da carreira nefasta de Adolf Hitler, não foi. Esses elogios partiram pós 1945. Hitler dizia que ele iria ser reconhecido como grande homem e reconhecia inclusive a superioridade racial dos povos nórdicos em detrimento das demais raças. Quer dizer que John Kennedy era racista, né? Mas quem foram esses dois presidentes de momentos fascistas nos Estados Unidos? Primeiro foi um homem chamado Woodrow Wilson, depois, para espanto de muitos, Franklin Delano Roosevelt. Falar um pouquinho de Woodrow Wilson primeiro. Woodrow Wilson era natural do norte de Ohio, sua família era de pais presbiterianos, e ele foi o primeiro presidente PhD que subiu o Salão Oval lá nos Estados Unidos, tá? E apesar de sofrer dislexia, ele era disléxico. Em seus escritos como estudante ainda, pretensioso ainda a ser político, ele se revelou um estatólatra. Ele inclusive ria muito das ideias dos pais fundadores dos Estados Unidos, ideia, por exemplo, de liberdade individual, liberdade econômica, e o sistema de pesos e contrapesos para que se fortaleça a verdadeira democracia. Mas ele, durante a campanha, ele dizia o contrário, dizia que era a favor do livre mercado, da liberdade individual. Logo que ele foi alçado à presidência, ele mudou. Colocou, por exemplo, uma lei chamada Lei de Intendência, parece que o nome era esse, promulgou. Já através dessa lei de intendência, ele começou a prender as pessoas. Era a lei do cálice. Prendeu jornalistas, fechou periódicos, né? E muita gente foi presa. Calcula-se que nessa época os presos políticos nos Estados Unidos superaram a época da década de 20 lá na Itália fascista. O Departamento de Justiça dele era muito parecido com Fácites. Eles tinham uma espécie de reconhecimento aqui no ombro, tá? Havia a chamada batida Palmer. O que seria a batida Palmer? Palmer era o procurador da justiça, em homenagem a ele esse nome. Essas batidas eram feitas à noite nas casas dos cidadãos. E os homens e mulheres levaram na presença dos filhos, dos seus cônjuges. E a acusação, ninguém se sabe. Eles não tinham chance de defesa. Eram presos na hora. Tá? Esses regimes fascistas, eles também são nacionalistas, né? Eu vou falar apenas dois casos que houve, para evitar como houve um nacionalismo de massa na época nos Estados Unidos. Um homem, por exemplo, durante uma partida de beisebol, ele se recusou a ficar em pé cantando o hino nacional dos Estados Unidos, foi espancado, quase linchado. Outro homem, parece que foi em Washington, ele era imigrante, e disse: fora Estados Unidos, morte aos Estados Unidos, foi assassinado na hora. O assassino foi levado à Suprema Corte, mas o juiz levou apenas 2 minutos para absolvê-lo. Mussolini dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele tinha o STF de lá nas mãos praticamente. E quanto ao racismo, o Woodrow Wilson ele fez reviver a famosa Ku Klux Klan, que estava mais ou menos morta na época. Tá? E eu corroboro com isso o fato de, por exemplo, ele ter assistido um filme lá no Salão Oval, chamado O Império Americano, que enaltecia muito a Ku Klux Klan, e ele teceu elogios
ao filme, tá? Sobre Frank Delano Roosevelt, ele elogiava e era elogiado por Mussolini. Também Adolf Hitler, uma vez, durante entrevista, disse para um correspondente do New York Times que Frank Delano Roosevelt seguia seu rastro. Ele instituiu o chamado corporativismo. O corporativismo é uma característica comum dos regimes fascistas. Ele instituiu o chamada Lei de Proteção de Indústria Nacional. Ele juntava o Estado com a indústria para evitar a livre concorrência. Mas essa lei não passou na Suprema Corte lá. O que ele fez? Ele tentou aumentar o número de juízes de 9 para 15, nomeando 6, aparelhando o judiciário de lá. Esse filme a gente já conhece aqui, né? E instituiu para um dos juízes um homem chamado Hugo Black. Quem é Hugo Black? É um desconhecido, né? Mas vou apresentar ele a vocês. Ele era membro da Ku Klux Klan e era membro de ainda fazer discurso lá na Alabama a favor da Ku Klux Klan, e Frank Delano Roosevelt sabia disso, sim. Ele sabia tanto que ele, nos escritos dele, ele dizia: não há nada demais Hugo Black ser da Ku Klux Klan. Tenho amigos da Ku Klux Klan. Ninguém sabe se ele era racista. O fato, ele compactuava com o racismo, sem dúvida nenhuma. Frank Delano Roosevelt, ele instituiu também um programa chamado Águia Azul. Essa Águia Azul era um programa para levar as empresas para o Estado, também evitando a livre concorrência. E o que acontecia com esse programa azul, a Águia Azul? Ele levava esse símbolo para essas empresas e obrigava as pessoas a comprarem solar. E as empresas que não se incorporavam a esse programa? Ele batia nas pessoas, mandava seus capangas espancar essas pessoas no meio da rua. Esse era o modo operandi de Frank Delano Roosevelt. Ele, inclusive, instituiu o famoso toma lá da cá no Congresso. Muitos deputados racistas que aprovavam as ideias dele, os projetos dele, desde que ele não estendesse alguns programas do New Deal aos negros americanos. Ele era racista e é considerado o maior ditador da América até hoje, dos Estados Unidos até hoje. Bom, pessoal, para terminar, vocês podem ficar surpresos assim de os democratas terem esses momentos fascistas. Logo, os democratas que acusaram outro dia de Donald Trump de ser nazista, fascista e de ser racista. Mas como é que Donald Trump pode ser racista, nazista, fascista? Se o genro dele era judeu, além de judeu, é conselheiro de Donald Trump. Se a nora dele é judia, se ele tem uma filha que se converteu ao judaísmo recentemente, eu vou recorrer um pouco à história para para conhecer esse modo operandi da esquerda estadunidense. Durante a cisão entre os comunistas soviéticos e os comunistas chineses, os comunistas soviéticos chamavam os comunistas chineses de fascistas e os comunistas chineses chamavam os comunistas soviéticos de fascistas. Na realidade, fascismo para a esquerda é tudo que se opõe a eles, esquerda. Obrigado.